Olá pessoal, muito bom dia. Enfermeiro Giovanni Melo trazendo para vocês o que eu prometi, que era a contagem de carboidratos para vocês que estão com dificuldade em aprender ou que nunca ouviram falar da contagem de carboidratos, não sabem nem para onde vai essa contagem. Para que serve ela? Serve para você que tem diabetes tipo 1, mas serve para também quem não tem. A contagem de carboidratos, ela é uma forma de você levar a sua alimentação no seu dia a dia, ok? Só que para você diabético tipo 1 ou para você que está cuidando de uma criança com diabetes tipo 1, é extremamente importante fazer o estudo desse material que eu preparei e colocá-lo em prática, porque se você se enquadra nisso que eu vou falar agora, esse material é o que você estava precisando. Você já percebeu que, apesar de você fazer tudo o que a receita do médico solicita, do seu endocrinologista, de seguir, às vezes, a dieta que a nutricionista passou, ainda assim você não consegue manter a sua glicemia, a glicemia do seu filho estável. E para isso, você faz tudo o que é possível dentro de casa com relação à alimentação e mesmo assim não consegue. A glicemia toda hora da sua criança está elevada ou está muito baixa e você faz as aplicações de insulina conforme a prescrição médica e ainda assim é muito complicado você manter a glicemia estável. Então, fica comigo e aprende dessa forma que eu estou aqui colocando que você vai ver que vai fazer um resultado muito importante nas glicemias da sua criança, tá bom? Então, esta é a estratégia familiar para a contagem de carboidratos. Eu escolhi gravar este vídeo desta forma para que vocês acompanhem comigo essa apresentação, que é para que eu possa explicar para vocês de que forma vocês vão seguir ela, tá bom? Então, vamos lá? Fiquem comigo. Então, essa é a minha proposta, que é de inovar para facilitar o quê? Facilitar o seu dia a dia, para que você não tenha tanta dificuldade de manter uma alimentação saudável no seu decorrer do dia. Né? Imagina, de manhã você tem que levar seu filho para o colégio, você tem que organizar as coisas dele para ele ir para o colégio, e aí bate aquela dúvida, o que é que eu tenho que preparar de comida, de lanche para ele levar para o colégio, para ela levar para o colégio, para ela lanchar e eu ter certeza de que ela vai estar bem, que ela não vai ter uma hiperglicemia ou que ela não vai ter uma hipoglicemia no meio do colégio. Né? Então é o seguinte, a contagem de carboidratos, ela precisa necessariamente, na minha opinião, de 3 pontos extremamente importantes. Quais são esses? Que eu julgo necessários. Primeiro, mudança de hábito familiar. Não adianta você pegar esse material que eu preparei para você e começar a estudar sozinho, a não ser que seja somente você que cuida da sua criança com diabetes. Então, se tem mais gente envolvida no cuidado da criança com diabetes dentro da sua casa, a família inteira precisa estar unida para poder acompanhar e estudar junto, aprender tudo junto. Então, mudança de hábito familiar. Não adianta você fazer a sua comida separada da comida do seu filho, da sua filha. A sua criança, ela precisa ver que a alimentação dentro de casa é a mesma para todo mundo. Senão ela vai começar a se sentir excluída e não vai querer seguir a sua receita, a sua dieta, a sua forma de botar a comida para ela. Tá certo? Ela precisa ver que todo mundo segue a mesma alimentação. Então, se você faz um arroz, se você faz um feijão, se você faz um macarrão, se você faz uma salada, tem que ser para todo mundo, não pode ser só para ela. Combinado? Então, a mudança ela é de hábitos familiares, não é uma mudança de hábito exclusivamente da criança, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o trabalho em equipe deve ser construído pela família, ou seja, estudem juntos, coloquem na mesa o material, esse material que eu coloquei para vocês, que estou disponibilizando para vocês, juntamente com aquele outro material que eu fiz sobre rodízio de aplicação de insulina, alguns cálculos de insulina, que é extremamente importante, né? A forma de você avaliar se as aplicações de insulina estão corretas. Então, junto com aquele outro material e esse de contagem de carboidratos, já vai dar uma grande ajuda no controle glicêmico, perfeito? Lógico que tem uma série de outros fatores que, no decorrer do tempo, eu vou comentando e vou falando sobre eles e vou ensinando para vocês. Então,
Estudem juntos. Esse é o nosso segundo ponto. Qual é o terceiro ponto? É a disciplina. Sem disciplina, a gente não alcança nada. Então, o que é a disciplina voltada aqui para a contagem de carboidratos? É seguir essa estratégia até que ela lhe mostre resultados. Beleza? Então, sigam essa estratégia, mudança de hábito, estudem juntos e tenham disciplina. Combinado? Vamos lá. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a contagem de carboidratos ela é uma proposta de alimentação saudável. Tranquilo? Então, se ela é uma proposta de alimentação saudável, não pensem que é uma dieta. Não falem dieta. Dieta, ninguém gosta de dieta. Todo mundo odeia falar que eu estou fazendo dieta. Porque dieta soa negativo, soa proibitivo, soa que eu não posso fazer nada, eu não posso comer nada. Né? Então, o diabético tipo 1 pode comer tudo? Eu gosto de falar que depende. Tá? De verdade, na minha opinião, depende. Depende de quê, Giovanni? Depende se você se cuida. Se você é uma pessoa que se cuida, você pode comer de tudo tranquilamente. Agora, se você não está se importando muito com a sua saúde, realmente eu acho que algumas coisas deveriam ser proibidas, não, mas diminuídas ao máximo, ok? Então, com essa contagem de carboidratos, você vai perceber que a sua liberdade de se alimentar, ela é gigantesca. Ela é normal para todo mundo tem que comer saudavelmente, tranquilo? Então, é uma proposta de alimentação saudável. Agora é o seguinte, quanto, Giovanni, eu tenho que comer, de que forma eu tenho que comer, quantos carboidratos, qual é a quantidade máxima de carboidrato que eu vou comer em cada refeição? Café da manhã, almoço, jantar, os lanches da manhã, lanche da tarde, a ceia, aquela comidinha que a gente faz, aquele lanchinho que a gente faz antes de dormir. Como é que eu vou saber qual é a quantidade? É simples, você vai sentar com o seu nutricionista e ele vai fazer o quê? Vai elaborar com você o quê? Quais são as suas necessidades nutricionais, qual é a necessidade nutricional que o seu filho tem e em cima disso ele vai montar, o nutricionista vai montar qual será a estratégia alimentar, quais são, não os alimentos, ok? Não os alimentos que você vai poder comer, mas a quantidade de carboidratos que você vai poder comer em cada refeição. Agora é o seguinte, quando ele falar para você que você tem que comer até 20 gramas de carboidrato no café da manhã, são 20 gramas. Não são 25, não são 30, são 20. Giovanni, o meu nutricionista falou que eu só posso comer até 45 gramas de carboidrato na hora do almoço. Perfeito. Não são 50, não são 55, são 40 gramas de carboidrato, são 45 gramas de carboidrato. Seu nutricionista vai falar para você a quantidade correta, ok? Porque não pode passar. Porque quanto mais carboidrato você ingerir, mais insulina você vai ter que aplicar e aí também não dá para ser uma bola de neve, porque quanto mais insulina você aplicar, mais peso você ganha. Perfeito? E aí, se não estiver balanceando isso junto com uma atividade física, vem o sobrepeso, vem a resistência glicêmica e aí tudo desanda. Então não adianta fazer contagem de carboidratos se for para extrapolar o que foi determinado com o nutricionista com relação à quantidade de carboidratos para cada horário, beleza? Então essa pirâmide alimentar que eu coloquei aqui para vocês, olha, é uma pirâmide mostrando os alimentos, né? E na base dessa pirâmide, água, muita água. Aquela história de, eu tenho que tomar só 2 litros por dia, não, tomem 3, tomem 4, tomem o máximo que vocês puderem, porque a água é que vai lavar, vai limpar o nosso organismo, perfeito? Vamos lá. Olha só, dê ao seu filho condições de ser feliz, tá? E quais são essas condições? Como é que eu vou dar para o meu filho condições dele ser feliz? Simplesmente é conhecimento. Ensinem eles a se cuidarem. Lembrem-se. Eu lembro de ter feito um post outro dia dizendo bem assim: não travem as batalhas dos seus filhos por eles. Deixem que eles travem as próprias batalhas. Isso vai amadurecer eles. Isso vai fazer com que vocês saibam que eles vão saber se cuidar quando vocês não estiverem perto, ok? Deixem com que eles façam a contagem de carboidratos, sentem com eles, estudem, lembram lá dos 3 pontos que eu falei para vocês
sobre sentar juntos e estudar, então, sentem com eles e estudem. Então, são essas as reações que todos nós queremos, crianças felizes, independente se tem diabetes, se não tem diabetes, se tem algum outro tipo de problema, não importa. Deem condições para eles se cuidarem. Então vamos lá, pessoal. Olha só que coisa interessante. 100% dos carboidratos que nós comemos se transforma em glicose. 100%, tá? Não é 10, não é 20, não é 30, não, 100%, tá bom? Então assim, imagina, você comeu uma maçã. 100% dos carboidratos dentro daquela maçã se tornarão glicose, ou seja, vai ter interferência na sua glicemia. Ah, mas a carne, o queijo, né, a proteína. A proteína de 30 a 60% vai se transformar em glicose, enquanto que a gordura apenas 10%. Lembrando que elas têm relação uma com a outra, então não adianta eu comer pouco carboidrato e exagerar na gordura, porque a gordura interfere na ação da insulina, ok? Por isso, a alimentação ela tem que ser balanceada. Vamos lá, seguindo aqui. Olha só esse gráfico legal, essa tabela aqui legal, mostrando para vocês em quanto tempo cada um, tá, tanto carboidrato, proteína quanto gordura, vai fazer a interferência na sua glicemia. Olha só, carboidrato, 100% dele é transformado em glicose. Em quanto tempo ele vai começar a dar interferência, a fazer interferência na minha glicemia? De 15 minutos até 2 horas. Aí aquela explicação daquela outra tabela que eu coloquei para vocês, quando fizerem as anotações. Deixa eu pegar essa tabela aqui para vocês verem. Olha só, desculpa, voltei aqui. Essa tabela bem aqui, ó, mostrando para vocês a glicemia antes do café da manhã e a glicemia 2 horas depois, ok? Então, é para isso que é importante a glicemia de 2 horas depois. A gente tem condições de avaliar qual é a interferência deste carboidrato na sua glicemia. Olha lá a proteína, que é transformada em glicose de 30% a 60% dela. De tudo que você ingeriu, 30% a 60% daquela proteína vai se transformar em glicose. Quanto tempo? De 3 a 4 horas, tá bom? A gordura, mais ou menos 5 horas ela vai estar lá interferindo, 5 horas depois que você se alimentou, ela vai estar interferindo na sua alimentação. Então, vocês têm que entender que o diabetes tipo 1, a dificuldade em se manter, às vezes, dentro daquele parâmetro estabelecido por você e pelo seu médico, ele às vezes é complicado porque tem uma série de fatores que interferem na glicemia, ok? Uma série de fatores, seja a atividade física, seja os alimentos que você ingeriu, seja o fator emocional, tudo interfere. Mas a contagem de carboidratos, ela é uma forma muito precisa e muito boa de se manter a glicemia dentro dos parâmetros. É por isso que quando você vê no seu monitor o traçado das suas glicemias, durante a média das glicemias durante o mês, você vê elas sempre em ondinhas. Por quê? Porque se fosse numa reta, significa que o seu corpo, você não é um robô. O seu corpo ele reage de formas diferentes durante o dia, ok? Vamos lá. Então assim, Giovanni, onde é que eu vou encontrar os carboidratos? Onde é que tem carboidrato? Praticamente em todos os alimentos que você for comer. Olha só essa listinha aí do lado. Pães, biscoitos, cereais, arroz, massas, um monte de lugar tem carboidrato, muitos outros lugares, ok? Olha lá, só olhar as figuras que vocês vão ver, tudo aí tem carboidrato, perfeito? Tá, mas aonde não tem? Não tem onde? Não tem nas carnes, no ovo, nas folhas e em alguns legumes, margarina, óleos, queijos e alguns outros que vocês vão pesquisando na tabela de contagem de carboidratos, tá? Na tabela com os alimentos, com a lista dos alimentos. Giovanni, onde é que eu encontro essa lista com os alimentos? Vocês podem entrar no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, ok? E lá dentro da Sociedade Brasileira de Diabetes vai ter uns materiais que são permitidos download, né? Baixar os materiais
para dentro do seu computador, para dentro do seu celular. E lá dentro deste site da Sociedade Brasileira de Diabetes existe o manual de contagem de carboidrato para pessoas com diabetes. Tá? Da página 51 até a página 106, se eu não me engano, estão lá todos os alimentos listados contendo o quê? A forma que você vai servir. Ah, eu servi com colher, eu servi com pegador de macarrão, eu servi com fatia, ou eu pesei numa balança, que é outra dica que eu vou adiantar para vocês. Comprem uma balança digital para alimentos, tá certo? Com essa balança, você vai ter muito mais precisão na quantidade de carboidratos que você vai estar ingerindo, que o seu filho vai estar ingerindo, ok? Então, comprem essa balança. Vamos lá. Olha só. Nada é proibido com a contagem de carboidratos. Nada. Mas tudo é com moderação. E olhem lá a imagenzinha da maçã com a seringa. Tudo é com moderação. E olha a tabela de contagem de carboidratos lá em cima que eu falei para vocês. Com essa tabela da Sociedade Brasileira de Diabetes, você pode ver a quantidade de carboidrato de cada alimento. E aí você vai anotar nesta folha que eu criei para vocês, tá certo? E que eu vou novamente deixar disponível lá no link na minha bio do Instagram para vocês poderem fazerem o download, tá bom? Para vocês poderem fazer o download e utilizar. Se alimentou, comeu, vai lá e aplica insulina para aquela quantidade de carboidratos que você ingeriu. Ah, Giovanni, mas minha receita ainda não está no formato de contagem de carboidratos. Exatamente para isso que serve essa aula de hoje, para vocês começarem durante este restante de mês, aplicar isso que eu estou ensinando para vocês, esta estratégia de contagem de carboidratos, para quando vocês tiverem a próxima consulta com o seu médico, vocês falarem, olha doutor, eu já estou fazendo contagem de carboidratos, eu já estou craque, eu já estou fera, o Giovanni me ensinou como é que faz a contagem e se eu soubesse disso antes, já estava fazendo. Aí ele vai ver as suas anotações, você vai pegar suas anotações, ele vai conferir se as suas anotações estão corretas, ver se você está proficiente, ou seja, se você está craque naquilo, e aí ele vai pegar a receita de vocês e vai fazer a alteração para a contagem de carboidratos. Ele vai fazer alguns cálculos para saber quanto é que o carboidrato está fazendo de alteração na sua glicemia. E aí ele faz a alteração da receita e aí vocês seguem fazendo. Então vamos lá, vamos aprender? Vamos lá. Olha só, a tabela que eu falei para vocês. Baixe no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, Manual de Contagem de Carboidrato para pessoas com diabetes. Esse manual, ele é muito bom, ele é de 2016, ele está atualizado, tá? Eu ainda não vi nada mais atual do que este, né? No entanto, se alguém achar algo de 2017, 2018, quiçá 2019, fale para mim, Giovanni, olha, tem um mais atualizado, me manda, me fala onde é que eu acho, que aí eu faço a atualização dos meus materiais, ok? Então vamos lá à prática. No meu link na bio eu vou disponibilizar a partir de hoje, novamente, os controles glicêmicos, tá? Esse controle, essa tabela de anotações de tudo que você comeu, glicemia antes, 2 horas depois, o total de carboidratos que vocês ingeriram nesta alimentação, tá bom? Então, como é que eu vou fazer estas anotações, Giovanni? Desta forma aqui, pessoal. Olha só, lembre-se, vocês estarão fazendo isso junto com seu filho, com a sua filha, sentadinhas na mesa, anotando e estudando esse material, assistindo esse vídeo, tá? Junto com seu filho. Então, crianças, esse recado é para vocês. É muito legal contar carboidrato, tá certo? Por quê? Porque a gente, além de estar se cuidando, nós estamos aprendendo. Isso é estudar. Vai servir para o colégio de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Contagem de carboidratos no café da manhã. Digamos que você acordou, sua mãe arrastou você para fora da cama com aquela dificuldade que eu sei como é, que eu tenho uma menina de 9 anos de idade e eu sei que é difícil tirar da cama. E assim, você chegou à mesa e falou, mãe, eu quero tomar leite com achocolatado. Tá, sua mãe vai lá junto com você, vocês duas preparam o café da manhã. E aí você colocou no seu leite,
né, para fazer o seu leite, você colocou 2 colheres de leite em pó, tá? 2 colheres de leite em pó na água quentinha lá. Tá, quanto tem 2 colheres de leite em pó de carboidrato? Vocês vão pegar, deixa eu pegar aqui para vocês, rapidão. Vocês vão pegar o manual de contagem de carboidratos, tá, da Sociedade Brasileira, ó, imprimam, encadernem e deixem lá em cima da mesa junto com vocês. Vocês vão pegar esse manual e vão lá, na parte onde diz leite em pó, né, vocês vão ver quantos carboidratos tem em uma colher para fazer a contagem. Agora lembre o seguinte, pessoal, a colher tem várias medidas, certo? Tem várias medidas. Então, não vão utilizar a colher de servir, né? Olha só, colher de servir, colher de chá, colher de café, se eu acho, não estou lendo aqui direito, e a colher de sobremesa. Escolham qual foi a colher que vocês utilizaram, tá? Lá no manual vai estar falando a medida da colher, tá bom? Utilizem essa medida, senão o carboidrato não vale. Tem que ser de acordo com aqui o manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, ok? Aí vocês vão ver que 2 colheres cheias de leite em pó tem 10 gramas de carboidrato, né? Quer dizer, lá vai estar falando que uma colher tem 5 gramas. Uma colher, 5 gramas. E aí eu coloquei 2 colheres. Então, se uma colher tem 5, olha, crianças, a matemática, se uma colher tem 5, 2 colheres tem 10 gramas de carboidrato, ok? Aí você vai tomar com café, né? O leite com café. Aí você pega lá 50 ml de café. Café tem carboidrato? Segundo o manual, temos 1 grama de carboidrato. Perfeito. Se nós temos 1 grama de carboidrato, anotem lá naquela folhinha que eu deixei disponibilizados para vocês, ok? Ah, eu vou comer mais uma fatia de 200 gramas de mamão. Ah, como é que eu sei que tem 200 gramas? Você vai pegar a sua balança digital, que não é cara, é baratinha. Você vai lá, compra a sua balança digital ou vai no olhômetro. Ah, uma fatia pequena, média, grande. Se não tiver em casa, tudo bem, não tem problema. Mas dá pra gente. A gente sabe o que é uma fatia grande, a gente sabe o que é uma fatia pequena, né, mãe? Né, pai? Então, a gente tem condições de ter essa noção. Então, uma fatia de 200 gramas de mamão tem aqui quanto? Segundo o manual, 24 gramas de carboidrato. 2 fatias de pão de forma, com manteiga e queijo no meio. Queijo conta? Não conta. Manteiga conta? Não conta. Vamos contar então o quê? Somente o pão. Uma fatia tem quanto? Tem 12 gramas de carboidrato, segundo o manual. Se eu botei 2 fatias para fazer aquele misto quente, deu quanto? 24 gramas. Ok, você anotou seu café da manhã. Se você anotou essas informações corretamente, de acordo com a tabela, você vai no final fazer a contagem, a somatória desses valores. 10 gramas do leite, mais 1 do café, mais 24 do mamão, mais o pão que você comeu, totalizando 59 gramas de carboidrato. Ah, mas no café da manhã, meu nutricionista falou que era até 60. Tudo bem, você não vai, bota mais um pouquinho de café para completar os 60. Mas não é para ultrapassar. Combinado? Não pode ultrapassar. Então, vamos embora. Olha lá o almoço. Mesma coisa, tá? Não muda nada para o almoço, tá? Botei um pouquinho mais de carboidrato no café da manhã, um pouco menos na hora do almoço, mas a moral da história é a mesma. Anotem tudo que vocês estão comendo, a quantidade de carboidrato, beleza? É a mesma coisa do café da manhã, mesmo princípio, tá? Ah, Giovanni, tudo que eu for comer durante o dia, tudo que o meu filho, a minha filha for comer durante o dia, eu vou ter que contar carboidrato? Vai ter que contar. Agora é o seguinte, deixa eu guardar aqui. Agora é o seguinte, você vai ter que contar carboidrato utilizando o livro Todo Santo Dia? Eu acho que dependendo do seu envolvimento com esse material que eu estou disponibilizando para você, eu garanto que em uma semana, tá? Ou até menos do que uma semana, em alguns dias você não estará precisando mais utilizar esse material que você baixou da Sociedade Brasileira de Diabetes. Você não vai precisar utilizar
toda hora. Você ainda vai precisar? Com certeza. Por quê? Porque normalmente a gente se alimenta da mesma forma. A gente não fica mudando todos os dias, todas as horas, a nossa alimentação. Por exemplo, o meu café da manhã normalmente é café preto, não gosto de tomar mais nada, sem açúcar. Pessoal, pelo amor de Deus, se vocês conseguirem, tirem o açúcar da vida de vocês. Não faz bem nenhum, ok? Isso é uma opinião minha, né? Eu sei que ele não faz bem, comprovadamente, mas tentem tirar. Já tem meses que aqui em casa a gente não usa o açúcar, tá? Na verdade, a única coisa doce que minha filha come direto é o achocolatado, que já por si só já tem muito açúcar, né? Mas o açúcar diretamente a gente não consome, a gente prefere fazer outras coisas, tá bom? Então, assim, a alimentação, basicamente, diariamente, ela é a mesma. Você não fica tomando café, num dia você come tapioca, no outro dia você come ovos mexidos, no outro dia, sabe? De segunda a sexta, normalmente, ele segue um padrão. Mesmo que você varie um pouco, você vai conseguir lembrar dos valores dos carboidratos. Ah, tem dias que eu como, todo dia eu como fruta. Beleza, então se todo dia tu come fruta, tu já vai saber de decorado quanto é que tem de carboidrato naquela fruta. Todo dia eu como tapioca, então todo dia você sabe que naquela quantidade de tapioca que você faz, vai ter tantos gramas de carboidrato, beleza? Então você vai começar a decorar esses valores, você não vai precisar da tabela. Quando é que você vai precisar dessa tabela? Quando você fizer alguma coisa mais elaborada, tipo eu vou fazer uma lasanha, vou fazer um bolo com recheio disso, com cobertura daquilo, e aí você vai precisar daquela tabela, porque lá no final da tabela, das páginas, tem os alimentos de festa, né? Tem o bolo, tem tem salgados, então lá naquela tabela está mostrando algo diferenciado para festa, essas comidas mais elaboradas, né? E aí, nesses momentos, você vai pegar a tabela e vai utilizar. Fora isso, você vai conseguir decorar rapidamente, ok? Vamos lá. Jantar, a mesma coisa. Não tem muito o que se fazer, né? O que eu acrescentar mais do que isso. Café da manhã, almoço e jantar. Anotem tudo, tá? Contem os carboidratos, somem todos no final e depois juntem essas informações num material muito bem organizado, de preferência esse material que eu forneci para vocês. A tabela, essa tabela que está constando aí, tá? Eu vou até botar ela no final dessa apresentação para vocês poderem, quando eu disponibilizar para vocês, tá? Para vocês poderem imprimir. Utilizem essa minha tabela. Ela está bem explicadinha e na hora que vocês preencherem, tenho certeza que tanto o endocrinologista quanto o nutricionista, quando sentar, vai ver que essa tabela ela vai facilitar bastante a vida deles. Na hora de estar analisando a contagem que vocês fizeram de carboidrato para saber se está de forma correta. E com base dessa nova prática que vocês terão, eles vão fazer a alteração da receita para a contagem de carboidratos. Então vamos lá, a ceia. Tá? A ceia é sempre aquela alimentaçãozinha que a gente faz, aquela última beliscadinha antes de dormir. Para você, criança, que tem muita hipoglicemia à noite, né, essa ceia ela tem que ser um pouquinho mais recheada, né, em torno de uns 30 gramas de carboidratos, 20, dependendo, logicamente, da análise das suas glicemias. Né? Então, faça um preenchimento. Se quiser mandar para mim essas glicemias anotadas, manda que eu faço análise junto com vocês e mando para vocês mais ou menos como é que está acontecendo com suas glicemias, quais seriam as soluções mais adequadas de ajuste da quantidade de carboidratos ou de aplicação de insulina que o seu médico vai poder fazer na próxima consulta, ok? Então, olha só, essa aí é a tabela, tá, das anotações. Então, percebam, outra coisa, não pulem nenhuma refeição, tá? Não pulem de anotar, tá certo? Nem de comer e nem de anotar, porque se não comer você vai ter hipoglicemia, tá? Então, anotem tudo nessa tabela aí que eu criei para vocês, é uma tabela bem legal. Na tabela que eu vou deixar disponibilizado, abaixo dessa daí, colado nela, vai estar uma parte de atividade física. Ah, de manhã eu fui, verifiquei a glicemia, tomei o café da manhã, fui malhar.
Fui lá, malhei, fiz um exercício, fiz uma atividade física e aí voltei para casa. 2 horas depois você anota a glicemia. Tá entendendo? 2 horas depois você anotou a glicemia. Aí deu uma hipoglicemia. Eu preciso que vocês coloquem, se vocês fizeram atividade física, qual foi a atividade física, quanto tempo de atividade física. Por quê? Porque a gente vai relacionar o que você comeu com a atividade física. Então, eu não posso falar que você comeu 45 gramas de carboidrato no café da manhã e, de repente, 2 horas depois você está com hipoglicemia e falar que você tem pouco carboidrato sendo ingerido. Eu não posso fazer essa relação. Por quê? Porque eu não sabia que você tinha feito atividade física. Tá entendendo? Então, se você fez atividade física, coloca junto. Que aí eu vou poder falar, olha, você fez atividade física, se você faz todo dia de manhã, você criança de manhã que estuda à tarde, brinca de manhã, ou que estuda de manhã e brinca à tarde, eu preciso saber se essa atividade física que você fez está interferindo na sua glicemia, tá certo? Então, anotem para mim também, mães e pais e crianças, quais foram as atividades físicas que vocês fizeram, tá bom? Parece ser muita coisa, mas no decorrer do dia a dia você vai perceber que isso, ó, sai fácil, tá bom? Eu confio em vocês, eu sei que vocês estão dando conta. E nesse momento vocês estão se familiarizando com a contagem de carboidrato, vocês estão percebendo que não é impossível de ser feito e eu vou estar sempre aqui, enfermeiro Giovanni Mello, cuidando para que vocês tenham informações úteis para o seu dia a dia, tá bom? Vamos lá, olha só. Então, é o seguinte, repita esse processo até a data da sua consulta com o endocrinologista e com seu nutricionista. Eles vão precisar saber que você está realizando a contagem corretamente. Caso você não esteja fazendo corretamente, ele não vai mudar a sua receita, ok? E aí você vai continuar mantendo sua glicemia descompensada, ok? Pai e mãe, ajudem seus filhos a eles se cuidarem. Não é fazer por eles, não façam por eles. Incentivem eles a fazer, tá? A aplicar insulina, a contar o carboidrato, a montar o café da manhã, né? Façam com que eles lá coloquem a mesa, coloquem o café da manhã, coloquem o seu livrinho do lado, com a tabela do enfermeiro Giovanni lá do lado deles. Quando eles estiverem se servindo, eles já anotam, tá bom? Transformem a rotina numa coisa prazerosa. Combinado? Então, a criança com diabetes tipo 1 deve ser o personagem principal dessa história. Olha só, a contagem de carboidratos, ela não é para você. Finalizando aqui nossa aulinha sobre contagem de carboidrato, ela não é para você ficar beliscando a geladeira toda hora, ok? Até porque você tem uma receita para seguir, e quanto mais insulina você aplicar, como eu te falei, é uma bola de neve. Se eu aplico muita insulina, eu ganho peso, eu fico resistente à insulina e aí é complicado, tá bom? Ainda mais se não fizer atividade física. Olha só. Então, com a contagem de carboidrato, você foi lá, acordou 7 horas da manhã, fez o quê? Tomou o café da manhã. Olha aí, só seguir aí a tabela, esse gráficozinho que eu fiz para vocês, né? A meta, tá aí a meta. A meta é essa partezinha preta, vocês têm que estar aí dentro dela, tá bom? Você toma de manhã, ou à noite, ou 2 vezes ao dia, a ultra lenta, né? Seja a glargina, seja a NPH, não sei, qualquer uma delas. Você tá lá tomando, de manhã cedo ou à noite. De manhã você acordou, 7 da manhã, tomou seu café da manhã, aplicou a insulina. No lanche, se você não segue contagem de carboidrato, você vai lanchar de manhã. Quando você for verificar a glicemia antes do almoço, ela vai estar lá em cima, não é verdade? E aí você almoça, vai ter que ficar aplicando insulina fixa. Você aplica a insulina fixa antes do café, fixa antes do almoço, fixa antes do jantar. Toma mais as de correção, é por isso que a glicemia nunca fica estável. E ainda mais que você não tem uma atividade física regular. Se tiver uma atividade física regular, talvez ainda dê para fazer um controle com a atividade física, mas é muito difícil, tá bom? Então, transformem a vida de vocês para uma vida melhor com a contagem de carboidratos, tá bom? Eu vou estar aqui sempre para ajudar vocês, enfermeiro Giovanni Mello, agradecendo a participação de vocês. E outra coisa, se você gostou desse vídeo, comenta, tá? Por quê? Porque você me ajuda, o comentário de vocês faz com que o Instagram mostre para mais pessoas o meu vídeo, tá certo?
comentem, fale de que forma ele foi útil para vocês, fale se ele serviu para vocês, fale se você tem outras dúvidas que eu possa estar ajudando em outros vídeos, tá bom? Enfermeiro Giovanni, mais uma vez agradecendo e espero que vocês tenham gostado.